Fala Oi pessoal, tudo E bem? aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Oi Casal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, algo que tem norteado a nossa vida nesses últimos 2-3 meses. E eu tenho certeza também que é do interesse de muita gente aqui, né, Flá? A Flá deu uma introduçãozinha esses dias atrás nesse tema, eu acho que no vídeo que a gente fez anterior a este aqui. E muita gente perguntou, foi muito comentário legal sobre esse tema, eu acho que é um tema importante mesmo, principalmente porque é um tema que se diz respeito à saúde, né, Flá? É isso aí, a gente vai falar pra vocês 5 motivos que nos fizeram ter consistência pra emagrecermos, É né? isso aí, porque eu acho que o maior problema do emagrecimento é exatamente esse. Eu ia falar, a gente já começou outras vezes dietas assim que não duraram nem um dia, né, Flá? E a gente ficava se perguntando por que não dá certo, por que as coisas não se... A gente não tem aquela motivação, né, pra continuar, porque é difícil, não é fácil. Mas existem alguns segredos que são importantes para que você consiga ter essa consistência, manter a coisa ali, sempre manter a mente motivada e não parar e começar a ver os resultados, que aí a coisa engrena de vez, né, Flávia? É isso aí, bora lá então. Bom, gente, o primeiro motivo, e eu acho que esse motivo é fundamental pra gente começar essa trajetória aí do emagrecimento, é não pensar duas vezes. Se tem uma coisa que eu e a Flávia a gente fazia demais na nossa vida antes, em relação a isso, principalmente, é pensar duas vezes. Por exemplo, a gente começa a fazer uma dieta e começa a fazer exercício físico. Chega em casa, aí a gente tinha planejado, né? Vamos chegar em casa, a gente vai fazer exercício, sentou no sofá. Se a gente pensar duas vezes se a gente vai ou não fazer esse exercício, acabou, gente. A gente não vai, porque o cérebro já começa a criar aquele monte de motivo, né? Nosso cérebro, ele sempre vai sabotar tudo aquilo que a gente faz e que ainda não virou um hábito. Então, na nossa vida sedentário, não fazemos exercício, não estávamos acostumados a nos alimentar bem. Então, o nosso cérebro, em todos os momentos, ele nos dá os motivos pra gente ser sempre aquele que a gente era antes. É porque, tecnicamente, ele quer que a gente poupe energia. Isso é da natureza do ser humano. O nosso inconsciente sempre ele vai falar pra gente, não faça isso, não cometa esse erro de gastar energia, correr, fazer academia, porque senão vai dar problema. E a gente acaba arrumando mil motivos. Não, hoje não vai dar porque eu tenho que limpar a casa, hoje não vai dar por causa disso, hoje eu tô cansado, amanhã eu faço, e a gente acaba esquecendo e vai embora. É isso aí. Uma dica também que a gente tem utilizado bastante e pode servir pra você é que quando a gente sai de casa pra trabalhar, a gente já deixa a nossa roupa preparada. Isso é muito legal, porque todas as vezes que a gente até acorda animado, mas aí ao longo do dia, com as coisas que vão acontecendo e a gente vai ficando cansado, a gente vai desanimando. Então, quando a gente chega em casa, geralmente a gente tem aquela vontade de deitar no sofá, de não fazer nada. Então, todas as vezes que a gente olha a nossa roupa, a gente se lembra daquela pessoa que saiu animada, com o foco de chegar em casa e fazer alguma coisa. É isso aí, e nunca deixem de ir, porque a gente já foi várias vezes até sem vontade. Chegamos a nem fazer o exercício da forma que deveríamos fazer, mas a gente foi mesmo desanimado, e quando a gente voltou a gente viu, ufa, ainda bem que a gente foi fazer. É isso aí, a gente tem a tendência de esperar a motivação pra daí fazer, mas a gente tem que ir sem a motivação mesmo, com a preguiça, sem vontade. Ai, não, vou esperar ter a vontade pra fazer. Se a gente fizer isso, a gente não faz nada. E o segundo tópico, que é algo que a gente tem praticado bastante, é colocar esses novos hábitos na rotina. Eu costumo dizer que as coisas têm a importância que a gente dá. Então, quando a gente coloca atividade física e uma alimentação saudável na nossa rotina, a gente tende a cumprir. Em relação ao exercício físico, geralmente a gente faz assim, se der tempo, hoje eu vou. Então isso não é legal, porque se você deixar isso por último, você sempre vai estar desanimado, cansado, e você vai sempre ter outra coisa pra colocar no lugar disso. Então, colocar na rotina tanto atividade física quanto elaborar um cardápio saudável, você colocar na rotina mesmo essa alimentação saudável, é muito importante pra você não sair do seu foco. O terceiro motivo, ele é muito importante também. Tá aí uma coisa que eu, que sou ansioso pra caramba, me atrapalhava bastante e eu acabava me perdendo. É não colocar metas curtas, metas a médio e a longo prazo. Quando a gente começa a fazer uma dieta, a gente já pensa nos 10 quilos que a gente pode perder, a gente já pensa no corpo musculoso que a gente pode ter, sendo que assim, o processo ele é muito longo, né, pra chegar até lá. Então, a nossa primeira meta foi tirar alguns pequenos alimentos que a gente sabia que estava nos atrapalhando a perder peso. E a gente começou, fazia ali aqueles primeiros dias, a primeira semana,
daqui a pouco a gente aumentava um pouco mais a intensidade. A gente colocava até as primeiras metas assim, pouco peso, né, a perder. Por exemplo, eu tava com 87, quase 88 quilos. A primeira meta era chegar aos 85. E a gente foi fazendo as pequenas metas, elas foram nos animando bastante, porque a gente chegava de uma forma muito mais fácil e a gente foi aumentando por uma coisa que a gente nem pensava de forma alguma no início, era fazer academia, porque eu e a Flávia, a gente odeia academia. Então a gente começou a fazer dieta e logo de cara determinou, jamais vamos pensar em academia, vamos tentar tudo que é tipo de coisa que nos dê prazer e depois lá na frente talvez a gente pense na academia. Então a gente foi fazendo, as coisas foram acontecendo, não veio aquele peso, eu vou ter que fazer uma academia. Passado aí quase 2 meses, hoje a gente tá entrando na academia, mas muito mais animado porque a gente já conseguiu vários pequenos objetivos, né, conquistar pequenos objetivos e as coisas acontecerem. Então assim, gente, é importante que a gente tenha a meta a curto, médio e a longo prazo. E os nossos objetivos a longo prazo, a gente sabe que eles são mais demorados, a gente sabe que são caminhos mais longos, mas eles são os mais importantes e por isso a gente tem que guardar, e sempre levando ali, eu acho que de uma forma unilateral, né, Flávia? Sempre se alimentando por ele também, mas assim, os objetivos menores, pequenos, vamos começando a dar um passo de cada vez, subindo um degrau de cada vez e com certeza as coisas vão dar certo. É engraçado que na maioria das vezes quando a gente conversa com alguém que tá acima do peso e essa pessoa chega pra nós e fala, o que vocês fizeram, como que vocês conseguiram? A gente conta e a pessoa fala assim, nossa, mas no meu caso eu tenho que perder 15 quilos. Quando a gente pensa dessa forma, quando a gente pensa numa meta que é muito difícil de alcançar, a gente não concentra as nossas energias para aquilo, a gente não consegue se engajar. Então essas pequenas metas, essas metas diárias, são muito importantes para que a gente tenha isso que é tão difícil, a consistência na mudança de um novo hábito. Quando a gente fala de mudar um hábito, significa que a gente vai contra tudo que a gente já está acostumado, ao que o nosso cérebro já está acostumado. Então a gente precisa ser inteligente para combater a isso que ele já tá na zona de conforto dele. Então essas pequenas metas, elas são muito importantes. Bom, e a quarta, e na minha visão a mais importante no nosso caso, é o motivo da nossa nova gestação, da gestação que a gente tá se preparando para receber, né, amor? Gente, não é fácil, as coisas elas não são tão simples como a gente imaginava na primeira gestação. E depois a Flávia vai passar por vários processos, fazer vários exames, ela está ainda finalizando tudo isso. É uma das coisas que mais bateu assim forte foi essa questão da saúde. Principalmente lá no Instagram, que eu compartilho com mais frequência, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Inclusive, se você não segue a gente no nosso Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês seguirem. Como eu posto toda essa mudança de hábito, a gente recebe bastante pergunta. Flá, por que do nada, né, vocês mudaram e decidiram se alimentar saudável e fazer exercício? Aconteceu alguma coisa? Vocês descobriram algum problema? Isso foi a causa da perda da Helena? Então também acho legal contar pra vocês um pouquinho sobre isso. Quando a gente perdeu a Helena, eu passei pelo procedimento de curetagem, esperei o tempo necessário e daí eu fui fazer alguns exames. E a minha ginecologista, um médico especialista, não detectou nenhum problema que pode ter sido a causa, né? É muito comum na primeira gestação, inclusive, ter o aborto espontâneo, mas todos eles me falaram uma coisa: Flávia, aproveita essa fase para você se preparar para uma nova gestação. Eu estava acima do peso, os meus exames, eles estavam todos alterados. Então, eu sempre falo, o que era pra estar baixo, estava alto, e o que era pra estar alto, que é bom, estava baixo. Então, essa motivação que eu acho que foi o pontapé inicial pra gente mudar, né? Porque quando você se vê numa situação de que você tá sendo responsável não só pela sua saúde, mas pela saúde de uma outra pessoa, isso dá um peso, uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. E eu, na verdade, fui ali na motivação para ajudar a Flá, né? Porque... que é muito importante. Sim. Inclusive isso poderia ser um 6º tópico. Tem alguém do seu lado que esteja engajado também querendo te incentivar. Porque na verdade quando ela veio com essa ideia que tinha que fazer uma dieta, porque ela ia começar a se preparar de uma forma melhor, tava ali começando a tomar os remédios do hipotireoidismo, né? Que ela acabou adquirindo aí no processo da primeira gestação. Eu acabei falando para ela que eu ia também fazer a dieta para ajudar ela.
E isso acabou se tornando o meu hábito também, uma coisa que me motivou bastante, eu me senti bem e a gente tá aí junto agora nessa. Ele quis me ajudar e eu também ajudei ele. Porque eu acho que se eu tivesse começado a apoiar ela e fazer a mesma rotina que ela tinha, comer bem igual ela tava comendo, ela não ia conseguir, porque a gente mora junto, a gente se alimenta das mesmas coisas, os mesmos horários, né? Então assim, é importante que a gente tenha, né, um apoio do lado ali, quando a gente tem uma pessoa morando junto, seja casado, sei lá. E é legal porque quando um tá desanimado, o outro anima o outro. Então, hoje eu acho que eu tô com preguiça. Não, vamos sim, vamos com preguiça mesmo. É isso aí. Então a gravidez é um grande motivo na nossa vida pra gente ter mudado a nossa alimentação e ter começado a fazer uma atividade física que é muito importante. Com certeza. E, gente, o quinto motivo, ele é um motivo, assim, que deveria ser o mais importante, é o mais importante, só que ninguém, eu acho que acaba começando o processo de emagrecimento pensando tão prioritariamente nele, que é saúde, né, ter uma vida mais saudável. Quando a gente começou, a gente estava pensando basicamente, obviamente, né, como a gente disse, por causa da gestação da Flá, mas era por causa da gestação. Talvez se a gente tivesse ficado só nesse motivo, a gente ia esperar a Flá engravidar e depois que ela engravidasse, a gente ia voltar naquela velha vida que a gente tinha. Só que depois de um tempo, depois de algumas semanas que a gente estava fazendo, a nossa vida mudou, a nossa saúde mudou. A gente começou a se sentir melhor, mais disposto, a gente começou a se sentir mais produtivo. A gente sentia que algumas questões assim, a gente não ficava mais ofegante, a gente não ficava tão mais assim, desanimado. Menos ansioso. E isso começou a fazer com que a gente se sentisse melhor. A autoestima melhora não é só por causa da perda de peso, mas porque a gente está se sentindo mais ativo, mais vivo. Né? Então assim, esse é o quinto tópico, é o último, mas ele é o mais importante. Comece pelo motivo que você achar importante, mas sempre comece refletindo sobre isso, que você precisa ter uma melhora na sua saúde. Os resultados de uma vida ruim, né, uma alimentação ruim a curto prazo, eles podem não ser tão agravantes assim, visíveis. Né? Mas a longo prazo, se você começar a analisar a vida das pessoas, depois dos 40, 50 anos, você vê que a pessoa que teve uma alimentação ruim, ela tem só prejuízo. Ela começa a viver escrava de muita coisa ruim. Porque a gente fala que nunca é tarde para se mudar uma alimentação, mas a gente sabe que se a gente resolve mudar depois que a gente começa a ter um monte de problemas de saúde, as coisas, tem muita coisa que ela não vai voltar a ser mais como era antigamente, quando a gente era mais novo, né? Então assim, essa parte é uma parte de conscientização, tem que ser importante, né, Flá? A gente tem que mudar. E algo que eu acho que me chocou muito quando eu tava pensando sobre isso, foi de uma vez que eu tava, antes de dormir, né, geralmente a gente costuma fazer aquela oração, agradecer pelo dia e fazer lá as nossas preces, né, os nossos pedidos para Deus. E em uma dessas orações antes de dormir, como de costume, eu orei para Deus, né, dar uma gestação saudável pra gente, nos ajudar em relação a isso, cuidar da nossa saúde. E nessa oração eu comecei a perceber que eu estava pedindo algo e que eu estava fazendo o oposto. Eu estava querendo só que Deus fizesse a parte dele, mas eu não estava fazendo a minha. Então eu falei, como nós somos hipócritas muitas vezes, né? Porque a gente pede saúde pra Deus, a gente pede pra Deus guardar a gente, pra Deus livrar a nós e a nossa família de alguma doença e tal. E quando a gente olha para o que nós estamos fazendo com a nossa saúde, a gente percebe que a gente está dificultando o trabalho que a gente pede para ele realizar na nossa vida. Então, enquanto eu pedia saúde, a gente só comia porcaria, a gente comia tudo errado, a gente não fazia nenhuma atividade física. E eu me senti de uma forma injusta ao pedir isso, né? E saber que a gente não estava fazendo nada. Então, essa questão também pegou para nós. O fato da gente ser grato, até que ponto eu sou grato mesmo a Deus pela minha saúde, sendo que eu não faço nada de bom pra ela. Então isso também foi uma chavinha que mudou na nossa cabeça, né? E aí nesse processo todo, a gente acabou perdendo aí entre novembro, né, meio de novembro até hoje, eu tava com 88 quilos, cheguei a ver na balança até 89 em certos dias, e hoje eu tô com 79 quilos. E a Flá veio... Eu tava com 75, foi o máximo que eu cheguei, e agora eu tô com 67. É isso aí, pessoal. Então eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, deixem aqui nos comentários. A gente vai falar bastante sobre isso, não sobre dieta, sobre essas coisas, mas a gente vai falar muito sobre uma rotina mais saudável, sabe? Eu acho que esse nome dieta, né, emagrecimento, ele é muito pesado e ele cansa a gente. Então eu e a Flávia, a gente procura sempre falar de uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável.
E isso é legal porque você acaba esquecendo que você tem que perder peso, às vezes você acaba esquecendo desse assunto tão maçante. E a gente vai falar bastante sobre isso, né, Flávia? É isso aí. Assim como vocês acompanharam as nossas rotinas, né, de comidas gordurosas e as madrugadas de lanche. Não que isso tenha acabado também, tá, gente? A gente não faz nada muito radical aqui. A gente não deixou de comer lanche, por exemplo, a gente não deixou de comer pizza às vezes. Mas assim, de uma forma muito mais equilibrada, de uma forma que a gente se programa pra isso, né, Flávia? E a gente não sente falta de mais nada. A gente não tirou nada, não radicalizou de forma alguma. Mas a gente hoje tem muito mais consciência, a gente come no dia certo, da forma certa. E tudo tá dando certo até aqui. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha ajudado você a refletir sobre como você tá levando a sua vida, como você tá cuidando da sua saúde e como você está sendo grato também pela sua saúde. É isso aí, pessoal. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Deixem o seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Deixa aqui seu comentário pra gente saber que vocês estão curtindo, tá bom? Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.